Gente, bom dia, tá? Como proteger, se autoproteger e proteger aqueles que amamos da má influência espiritual. Esse é um assunto que já geraram muitas polêmicas em cima, contudo, é um assunto muito importante. A existência da vida após a morte do corpo físico já foi 500 milhões de vezes comprovadas, comprovadas, né? Infelizmente, poucas pessoas que tratam do assunto a respeito mesmo de espiritualidade, entre diversas fontes de informações a respeito do assunto, nunca colocam as coisas dessa maneira como eu vou falar agora. Bom, se espíritos existem, sim, espíritos existem. A vida continua após a morte. Aqui no Brasil, né, os centros espíritas, eu não sou espírita, tá? Eu sou espiritualista. Eles tratam alguma coisa a respeito da influência espiritual. Eles tratam vários assuntos a respeito de vida após a morte e eles tratam da maneira como a doutrina coloca a respeito das influências espirituais, tá? E eles me inculcou muito depois de acreditar, porque quando você passa por processos espirituais envolvendo os dois lados, o seu despertar, o seu desenvolvimento, a ignorância, ela faz com que você, a ignorância e a boa vontade, a boa índole, né, e a boa intenção, faz com que você procure o que a mídia dá para você, o que os nossos antepassados, os nossos conhecidos informam a respeito de onde nós podemos buscar ajuda. Então, frequentei quase todos os centros daqui de Belém do Pará. Li muito sobre o assunto. E o que eu escutei muito a respeito sobre influência espiritual negativa é que os espíritos mal intencionados ou aqueles que estão nas trevas da ignorância, eles só obsediam uma pessoa quando ela abre uma porta, né? Que não é à toa, não é à toa. Mas essa questão de abrir ou não a porta para que soframos influências espirituais é uma coisa muito delicada e que deve ser estudada com muito cuidado. Não pode deixar de ser estudada. Ora, o que seria uma porta aberta para que a espiritualidade negativa... Sim, porque eles dizem que a espiritualidade positiva, que anjos de Deus, que o que é de Deus, não popula pela terra, o que é um grande erro, que eu vou falar em seguida, posteriormente. Sim, então o que seria uma porta aberta para que os espíritos nas trevas da ignorância ou os mal intencionados, mal desenvolvidos, teriam para obsediar, influenciar, induzir pessoas. Gente, e quando eu falo pessoas, eu não estou falando somente pessoas que são adultas. O adulto, hoje em dia, é uma coisa também equivocada, o conceito de adulto, o que é ser adulto, o que é ter maturidade. Por quê? Porque eles dizem, os espíritas, que a pessoa só sofre influência quando ela abre uma dessas portas. O egoísmo,
a ganância, má índole. Gente, ninguém nasce de má índole exatamente, né? Nós somos criados simples e ignorantes. Eles também falam isso, simples e ignorantes, mas não falam que somos criados à imagem e semelhança de Deus. E que quando crianças também sofrem influências espirituais negativas, é karma. Gente, eu tô aqui para explicar para vocês a respeito de que o ser humano não só sofre uma influência espiritual negativa quando ele abre alguma dessas portas que a maioria dos que estão aí pregando colocam, identificam. Ora, que porta uma criança simples e ignorante, nascida à imagem e semelhança de um Criador perfeito, ela abriria para sofrer influência negativa? Bom, gente, que Deus é esse? Ah, porque uma criança mal nasceu, morreu. Existem uma série de teorias a respeito disso. Ora, o que eu quero dizer? Eu estou aqui para dizer como você pode se autoproteger e proteger aqueles que vocês amam das influências espirituais, que elas existem. Bom, e o que eu quero dizer é o seguinte, que essa proteção, ela começa na hora que você resolve copular, na hora que você resolve ou não, porque muita gente não resolve. Muita gente faz sexo, como vocês quiserem dizer, entram numa relação sexual por conta de um acaso. Eu não acredito em acaso, eu não acredito em circunstâncias, vamos dizer assim. Então, já começa desde aí, quando um nascimento, ele é consequência de uma não programação. Ora, então quer dizer que tudo tem que ser programado, não vai ter graça? Tem sim. A graça maior é, primeiro, o ser humano se desenvolve suas capacidades, seus valores e seus princípios morais, depois que ele firma o seu caráter, a sua personalidade, ele firma o seu crescimento, a sua maturidade, ele está preparado para fazer escolhas e não para ser vítima das circunstâncias, né? Então, voltando. Então, começa desde essa hora em que uma criança é concebida circunstancialmente. Muitas vezes concebida de um pai e uma mãe que não se conhecem, né? Que estão numa festa e bebendo ou se drogando, ou mesmo de pessoas, né? De uma moça, de um rapaz que não desenvolveram valores e princípios, acham normal fazer sexo de repente, seguindo os instintos animais. Então já começa desde aí, né? Por quê? Porque uma criança, ela deve ser programada. Ela deve vir não só porque eu sou casada na igreja, no cartório, não é isso que garante o desenvolvimento saudável do ser humano. O que garante o desenvolvimento saudável do ser humano é a responsabilidade, o amor, já que não é o amor, que o amor mesmo aqui na Terra ainda está sendo desenvolvido, que seja a responsabilidade, né? Usar o raciocínio, que seja a responsabilidade. Então, essa criança vem ao mundo, então ela já vem cheia de indesejados momentos em que
as pessoas se arrependem daquele momento que, só aproveitaram a parte carnal. E aí, depois vem as consequências. Então, essas crianças, elas também são vítimas, né, das influências espirituais. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é amor, Deus é prosperidade, Deus é harmonia, Deus é compreensão, é união, Deus é saúde, Deus é proteção, Deus é segurança. Então, vocês acham que um nascimento, né, uma geração de uma vida, de um corpo, né? Porque a vida ela vem depois. A geração de um corpo dentro de um útero, de uma relação dessa, vocês acham que isso é uma programação de Deus? Não é. É do diabo? Não vamos falar aí diabo. Diabo aqui para nós é a ignorância, tá? E é aí que eu quero chegar. Existe sim portas abertas que o ser humano pode, de repente, estar deixando aberto, encostado, abrir, para que as forças ocultas, elas só são ocultas por causa da ignorância. E é exatamente o que eu vou dizer agora. A principal porta aberta que os seres humanos abrem para a espiritualidade, que tem permanecido abertas durante todos esses séculos até hoje, é a ignorância. É a ignorância. Por quê? Como você pode proteger seus filhos desde que são crianças? Ora, a criança nasce, ela vem para ser cuidada. Ela vem para desenvolver as capacidades. E enquanto criança, enquanto puberdade, enquanto adolescente, ela necessita, ela tem o direito de ser cuidada por adultos, realmente adultos, pessoas que conheçam a verdade. A realidade criada por um ser perfeito, que criou sim, para a gente viver o paraíso aqui na Terra, só que depende da gente, né? Então, como é que acontece a influência espiritual? Já falamos que acontece com a criança. A criança não abre a porta da ganância, a criança não abre a porta do egoísmo, a criança não abre a porta do sexo desregrado, a criança não abre a porta do vício, né, de drogas, de vício nenhum, de insensibilidade não. A criança não abre a porta. Por quê? Porque a criança está para ser educada, desenvolver as suas capacidades e precisa de uma proteção para que essas capacidades sejam desenvolvidas e ela tenha a proteção, porque, gente, espírito existe e eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito triste que eles usem uma criança, que eles influenciem uma criança. Olha, como é que eles podem influenciar uma criança? Que Deus é esse? Deus é mau, que deixa os espíritos influenciarem e maltratarem uma criança? Eu pergunto também, que Deus é esse que dizem alguns que uma criança nasce, morre, uma criança sofre, porque é karma? Que Deus é esse? Não é do Deus que eu estou falando. O Deus que eu estou falando é exatamente aquele que diz: não abre porta a crianças. Quem abre as portas são as pessoas adultas ignorantes, arrogantes, refratárias. Essas sim, já desenvolveram, foram vítimas, foram vitimadas e causam novas vítimas. Por quê? Como é que o espírito usa? A ignorância, assim, gente, principalmente, e Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque Deus não faz o mal, mas Ele explica como você pode evitar o mal, né? Aí sim entra Deus, que alguém vai dizer, mas por que Deus deixou fazer mal para aquela criança? Ele criou o homem e a mulher para que se tornasse uma só carne e o fruto desse amor viesse. Nossas crianças, as alminhas que Ele coloca nas nossas mãos, nossos filhos que devem ser amados
e ele nos ajuda a desenvolver, para se tornar o quê? Pessoas de bem. E depois fazer as suas escolhas no mundo, na vida. Então, o que acontece? Quando aqueles que já com capacidade para poder gerar um corpo dentro de si, que seria uma criança, para dar uma casa para o espírito que vai nascer, se essas pessoas, elas não fazem a parte delas, são elas que já estão abrindo portas para que a espiritualidade que popula venha influenciar e aumentar o desespero que está na nossa sociedade. Violência, sexo desregrado, drogas, corrupção, pessoas que estão crescendo no tamanho, porque enquanto a criança nasceu, pronto, ela já começou, às vezes começa assim antes do nascimento, que é uma transada, é uma situação que a gente não vai entrar em detalhes, outros detalhes agora, mas nasceu. E às vezes a criança, ela nasce de um casal que se diz feliz, que casou e na igreja, no cartório, que resolve formar uma família, e essas crianças, elas apresentam comportamentos que deixam qualquer um de boca aberta, dizendo: meu Deus, como é essa criança teve uma educação maravilhosa, olha o que ela se tornou. Mas será que ela teve mesmo essa educação maravilhosa? Gente, muitas vezes a criança não teve, não. A maioria das vezes. Então, o que acontece? Como é que o espírito usa uma criança? Tá. Primeiro, uma criança, quando ela vem, ela tem todo um desenvolvimento. O desenvolvimento no útero, né? Aquele corpo precisa do desenvolvimento adequado, que é igual para todos, tá? Não acreditem em qualquer obstetra. Não acreditem em qualquer pediatra. Não acreditem em qualquer parente seu, antepassado, na escada hereditária. Não acreditem, vocês têm que acreditar em vocês. Mas para que você acredite em você, mãe, pai, você tem que ter o discernimento. Para você ter o discernimento, você tem que ter o conhecimento. Para você ter o conhecimento, você tem que correr atrás do conhecimento. Muitas vezes o conhecimento está vindo nas suas mãos e você ignora. Porque acha que criar um filho é transar, dar o espermatozoide e o óvulo, se desenvolve um corpo. Pare. A maioria está parindo agora de cesariana. Gente, não se está tendo mais partos normais, dito pelo processo normal da natureza. Não que uma cesariana não venha a ser normal se houver necessidade, quando há algum tipo de problema que a mãe não possa gerar pelos métodos naturais. Mas o que acontece? Essas crianças, desde quando elas nascem, elas precisam de todo esse conhecimento que já existe. Anteriormente, no início da história da humanidade, não se existiam fontes de conhecimento que não fosse somente o decorrer da natureza, né? Depois os meios de comunicação aumentaram, eu digo, os seres humanos melhoraram a comunicação, nasceram mais pessoas, estudaram e veio as ciências. Só que as ciências, desde o início, também é usada para o mal. É usada de maneira errada, equivocada, né? O que acontece? Esses são conhecimentos criados pelas forças da natureza, criados para servir, serem fortalecidos pelas forças da natureza, criadoras do universo. Mas o que acontece? Aqueles que foram desviados dos caminhos, do aprendizado, dos manuais, dos conhecimentos, eles vêm usando toda a tecnologia, todas as ciências, tudo que existe de natureza, vem deturpando, matando a natureza do ser humano, os animais, do meio ambiente em geral, tudo aquilo que é para o benefício dos seres humanos. Mas voltamos lá. E como é que os espíritos, eles usam
ignorância novamente. Então, vou dizer para vocês. Existe, gente, um laboratório espiritual. É, um laboratório espiritual. Assim como nós temos cientistas aqui na Terra, na matéria, eles manipulam as matérias, os meios, de acordo com o que o espiritual pode influenciar no material. O que deveria estar os laboratórios benéficos, positivos, saudáveis, está tendo comunicação conosco aqui, com as pessoas na matéria, nosso espírito na matéria, também saudáveis, também pessoas do bem. A gente deveria estar trocando conhecimentos, deveríamos estar nos ajudando, mas infelizmente aqui na Terra há muito que é colocado que espírito não existe, que isso e aquilo. E o que acontece? Está do jeito que está, continua. Violências e mais violências com a criança, com o adolescente. Então, gente, eu estou aqui para desmistificar, para acabar com essa influência maligna, sabe? Que vem minando a sociedade, trazendo tanto sofrimento, tantas coisas horríveis. E eu vou dizer sim para vocês como é que a espiritualidade influencia até uma criança, ou seja, principalmente uma criança. Porque a criança, ela ignora, ela não tem como se defender. E as famílias dela, as famílias das crianças, a família dessa criança ignora, não quer saber, não tem tempo, acha que Deus vai fazer por ela, e Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei, vai atrás do conhecimento. Então, gente, olha, é o seguinte, eu vou interromper esse vídeo agora porque eu estou tentando buscar para as pessoas uma melhor maneira de poder falar, vocês poderem escutar. Então, o que acontece? Tenho também para colocar o vídeo. Para colocar o vídeo, ainda não estendo meus vídeos grandes. Meus vídeos eram até, no máximo, 12 minutos, depois passaram para 15 e agora até 25 no máximo. Esse já está 22, então eu vou interromper. Esse vai ficar como o vídeo número 1, como você pode proteger a si próprio e aqueles que você ama dos espíritos desencarnados. Porque, gente, porque todo mundo fala em diabo, todo mundo fala em espírito ruim. Muitos dizem, não existe, Deus não deixa. Deus não tem nada a ver com aqueles que não querem primeiro aprender com Deus para depois colocar em prática aquilo que Deus coloca que nos protege. Então, tem muitas crianças sofrendo esses abusos de influências espirituais, sendo desviadas dos seus lares. Isso acontece dentro do lar. Quando as crianças começam a ir para as escolas e para o meio social, elas vão estendendo essa má influência para outras crianças, para outras famílias, para outros lugares de entretenimentos, outros espaços onde existe a relação humana. Existe a relação humana e com os animais. Porque eu vou também dizer, quando eu digo aqueles que você ama, eu estou falando pessoas, estou falando animais, estou falando seres vivos, eu estou falando até mesmo de uma planta. Tá, gente? Então, eu interrompo aqui e continuo no vídeo número 2. Lá eu já coloco tudo para que fique só nesses 2 vídeos o básico, o mais importante, ok? Então, vamos passar para o outro, tá? Por favor.